Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos continuar com a reflexão na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu. Uma carta que, em resposta a uma notícia que ele tem dos irmãos que ali estavam. E ele se alegra com o que houve porque aqueles irmãos perseveravam na fé. Já refletimos no capítulo 1, 2, 3 e hoje nós vamos refletir no capítulo 4, onde Paulo ele fala sobre 3 pilares importantes para a vida de um cristão. Não que os outros não sejam, mas hoje Deus quer nos chamar a atenção a respeito da santificação, do amor ao próximo, relacionado à honestidade e também da doutrina em relação à vida eterna. E neste capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Nós não podemos parar porque precisamos alcançar algo que Deus tem para cada uma de nós e alcançar aquilo que Deus quer para os seus, ou seja, para todas nós que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, assim também como aqueles que ainda não aceitaram neste tempo, mas que aceitarão em nome de Jesus. O Senhor quer que vivamos segundo a Tua palavra, segundo os seus ensinamentos. Há promessas para cada uma de nós, mas as promessas que eu tenho talvez sejam diferentes promessas que o Senhor tem para você. Mas isso não nos impede de caminharmos juntas segundo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E quando nós decidimos a caminhar segundo a palavra de Deus, nós não podemos parar. Nós precisamos prosseguir para alcançar a característica de uma mulher segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, que sejamos completos em Cristo. Essa é a vontade do Senhor, porque aqui diz no versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o primeiro pilar que Paulo fala neste capítulo é sobre a santificação. Precisamos, então, alcançar. Para alcançar, precisamos ter um ponto de partida. E este ponto de partida, ele vem da palavra do Senhor. Quando começamos a ter um devocional, um tempo de leitura, um tempo de aprendizado com Deus, ele vai nos orientando, ele nos faz abrir os olhos para aquilo que ainda está errado na nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, em nossas decisões. E ele nos ensina cada parte da nossa vida, cada área da nossa vida, em todos os nossos pensamentos. Se nós permitirmos que o Espírito Santo entre, ele fará morada e nossa mente será transformada para que então vivamos na vontade de Deus, que é andarmos em santificação. Andar em santificação é se separar do erro, é se separar das coisas que nos afastam de Deus. Andar em santificação não é estarmos plenamente perfeitas hoje, mas buscar estarmos perfeitas diariamente, a cada dia, até que alcancemos, até que estejamos com o Senhor na eternidade. É assim que o Senhor nos resgata, é assim que o Senhor nos busca, é assim que o Senhor nos quer, como mulheres que não param para alcançar a santificação. E Paulo ele alerta sobre essa questão aos Tessalonicenses, porque no versículo 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Existia uma cultura da época onde os homens eles poderiam ter vários relacionamentos com mulheres. E o Senhor então ele faz aqui um alerta que nós não podemos então nos relacionar com tudo aquilo
que nos afasta de Deus e ao mesmo tempo dizer que caminha com o Senhor. Então o Senhor nos diz para cuidarmos do nosso vaso, ou seja, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, de tudo aquilo que nos cerca, que nos faz bem, faz alcançar uma vida edificada em Jesus Cristo e que isso não se misture com aquilo que não é do Senhor. Então nós não podemos ter tudo que muitas vezes desejamos em nosso coração e que há coisas que nos aproximam do Pai e há coisas que nos afastam de Deus. Os Tessalonicenses, eles tinham influência de outras culturas devido à região onde eles moravam. Era uma via de interseção comercial. Então eles recebiam muitas influências e hoje, com a globalização, nós recebemos todas essas influências e o nosso coração ele pode se corromper. E é isso que Paulo diz, é isso que o Senhor diz através desta carta, para que o nosso coração não se corrompa. Por isso nós não podemos parar de aprender de Deus para alcançar a santificação. Nos próximos versículos, então, ele mostra a esse povo onde eles estavam errando. E no versículo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Que estejamos em processo de santificação. E aquilo que já aprendemos, não podemos mais voltar atrás. Um outro pilar que Paulo fala nesta carta é a respeito do amor uns aos outros. E ele fala aqui no versículo 9: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Estes já recebiam uma instrução de Deus e já praticavam este amor. Que você que já tem aprendido sobre isto, pratique este amor diariamente uns para com os outros. Para que você seja uma mulher de referência, de aconselhamento, de referência de cuidado, referência do amor de Deus. Não podemos ser uma referência de pessoas que aconselham segundo o que o mundo dita como regra. Nós precisamos ser mulheres que alcancemos outras mulheres em Jesus Cristo. E no versículo 10 diz assim: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, ou seja, no amor, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente. A honestidade é algo que tem desaparecido. É algo que a palavra das pessoas ela não tem mais valor, porque elas não têm compromisso. E o compromisso ele é relacionado com o amor uns aos outros. Se eu amo em Jesus Cristo umas às outras, então eu tenho compromisso com aquilo que eu falo. E o terceiro pilar que Paulo fala neste capítulo é sobre a esperança da volta de Jesus Cristo, a esperança de vivermos eternamente com o Pai. Porque ele diz aqui no versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, daquelas pessoas que já estiveram ao nosso lado, daquelas que conhecemos e que hoje não estão mais, porque já dormem no Senhor, ou seja, já faleceram. E muitas vezes nosso coração se entristece, claro, pela saudade, pelo relacionamento íntimo que tínhamos com essas pessoas, vivemos o luto e isso faz parte da nossa vida, mas nós não podemos entristecer o nosso coração imaginando que não há mais esperança para eles ou para nós. O Senhor, Maranata, ora vem. O Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. Essa é a doutrina que Paulo deixa para estes irmãos, que o Senhor é que ainda não tinha retornado para buscar a sua igreja, como ainda não retornou, mas ele voltará. E nós precisamos ter essa certeza e viver com essa certeza. A nossa vida aqui, ela precisa buscar a santificação, por isso eu não posso parar. A nossa vida aqui precisa
buscar, fazer discípulos, o ide, por isso eu não posso parar. A nossa vida aqui, ela precisa viver em amor uns aos outros, em Jesus Cristo, por isso eu não posso parar. Eu não posso parar porque há esperança no meu coração, no seu coração, de que Jesus ainda voltará. Paulo, nos próximos versículos, então, ele relata da doutrina de que Jesus ainda voltará. E no versículo 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console o seu coração, Jesus ainda voltará. Ou mostre às outras pessoas o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz pelo pecado da humanidade, que por amor ele se entregou, mas ele ressuscitou, está à destra do Pai e voltará para buscar a sua igreja, buscar aqueles que entenderam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não pare, prossiga para alcançar o entendimento da santificação e a prática dessa santificação. Não pare para alcançar o amor e a honestidade uns para com os outros. Não pare, não desanime e tenha a esperança de que Jesus voltará. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.